Obrigado. A senhora Roseli Aparecida dos Santos? Sim, sou eu mesmo. Bom dia. Bom dia. Senhora Roseli, a senhora está aqui em razão de uma denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor do senhor Sebastião da Luz Moreira por um fato que teria ocorrido no dia 14 de janeiro, de 2008, envolvendo a vítima Glaciel Antunes dos Santos. Glaciel é seu filho, correto? Sim. Tá bem, então eu pergunto antes, a senhora tem algum receio, constrangimento, tem algum problema de falar na presença do senhor Sebastião? Se tiver, ele sai e depois volta. Pois eu só queria saber o porquê que ele matou o guri. Não, a minha pergunta é outra. A senhora tem medo, tem receio, tem vergonha, se sente intimidada, constrangida de falar agora na frente dele? Não. Não? Se a senhora estiver, ele sai e depois volta. Não tem. Tá bem. Então, dona Roseli, a senhora vai ser ouvida na condição de informante, porque a senhora é a mãe da vítima, tá bem? Mas ainda assim a senhora tem um dever moral de dizer a verdade do que for perguntado, tá bem? Obrigado. Tá. Doutor promotor? Obrigado, excelência. Bom dia, dona Roseli, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Primeiramente, meus pêsames aqui pela perda da senhora, tá bom? Gostaria de verificar, a senhora então, a senhora presenciou os fatos, no momento ali em que seu filho foi morto, a situação ali, ou não? Não. Não. Do que a senhora ficou sabendo desses fatos? Como que a senhora ficou sabendo? Ou do que a senhora ficou sabendo a respeito dessa questão do homicídio? Pois é, até agora não tenho, como diz, o porquê, não sei o porquê que ele matou. Entendi, então não chegou a senhora, então, algum motivo, alguma coisa. A senhora sabe se o filho da senhora tinha alguma desavença, algo contra o seu Sebastião, se eles tinham alguma briga anterior, ou a senhora não sabia também? Eu que eu saiba, não. Tá. Entendi. A senhora já conhecia, lá na época dos fatos, a senhora conhecia já o senhor Sebastião? Falar a verdade é que sim. Sim, tá. E a senhora tinha algum conhecimento se ele era de alguma forma temido, se ele era agressivo, se ele se arranjava em briga, alguma coisa assim, ou a senhora não tinha conhecimento disso? Quando ele estava bêbado, sim, ele era muito perigoso. Muito perigoso. A senhora tinha conhecimento à época se ele tinha o costume de andar armado? Pois, não sei. Sei que já faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo, isso. Quase 16 anos já dos fatos, Pois né? é. Pode ficar tranquilo, só se a senhora souber mesmo, tá bom? E o filho da senhora, à época ele andava, sabe se ele andava armado, assim ou não? Não andava armado. Dona Roseli, de parte do Ministério Público eram esses os questionamentos, como já faz tempo, como a senhora também não presenciou os fatos, eram essas perguntas que a gente tinha para te fazer, tá bom? Muito obrigado. De nada. Satisfeito. Obrigado. Doutor da Defesa? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Também a defesa quer externar aqui os sentimentos, né, pela perda da senhora. Dona Roseli, a senhora, depois que seu filho morreu, a senhora ou alguém da sua família entrou com uma ação trabalhista pedindo os direitos que seu filho tinha ou não? A senhora lembra disso? Foi o advogado, o senhor, como é que é? Doutor Pedro. Mas enfim, vocês entraram com uma ação. Entramos, sim, daí eu recebi o dinheiro. E o senhor Sebastião foi lá no dia da audiência depor, não? A senhora lembra? Se a senhora não lembrar, não tem problema. Não sei. Não sabe? Não sei. Tá. Outra pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é o seguinte. A senhora falou pro doutor que o Sebastião, quando bebia, ficava violento. Era sim. violento, sim. A senhora lembra de algum crime que ele tenha cometido, assim que a senhora está contando isso agora para nós? A senhora lembra de algum crime que ele tenha cometido quando bebeu? Não. Não. Tá. Outra pergunta que eu tenho para a senhora. O seu filho, tá? E a gente não está aqui julgando ele nada, mas a gente tem que saber as coisas. Ele era de brigar, assim, de vez em quando, dar umas briguinhas, umas coisinhas. É que tem notícia no processo de que ele às vezes brigava, assim, era meio de gostar de uma encrenquinha. A senhora sabe alguma coisa disso? Não. Não sabe? Não sei. Então tá bom. Muito obrigado. Né? Se a senhora quiser, o doutor vai falar para a senhora. Se a senhora quiser, a senhora pode assistir o julgamento, né?
O Sebastião vai explicar o que aconteceu, se a senhora de repente quiser essa explicação que a senhora pediu, o Sebastião vai contar como é que foi os fatos, de repente a senhora pode ficar ali, né? Nós vamos dispensar, a senhora pode ficar e até ouvir o Sebastião o que ele tem para falar. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. De nada. Doutor, eu pela defesa a gente dispensa, como ela quer ouvir os depoimentos, eu não vou reinquirir ela e ela... Os jurados, tem alguma pergunta para a mãe da vítima? Dona Roseli, então a senhora está dispensada. Se quiser assistir o julgamento, a senhora pode assistir do lado de lá, tá bem? A senhora só não pode mais... Obrigado. Senhor Antônio Zinco, bom dia. Bom dia. Senhor Antônio, o senhor está aqui em razão de uma denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor do senhor Sebastião da Luz Moreira por um fato que teria ocorrido em 14 de janeiro de 2008, envolvendo a suposta vítima, o senhor Glaciel Antunes dos Santos. O senhor está qualificado já nos autos. O que o senhor é do seu Sebastião ou do senhor Glaciel? Não sou nada. Nenhum dos dois? Não. Não era amigo de nenhum dos dois? Não, amigo era. Amigo de qual? Nós era conhecido dos dois. Tá, mas conhecido só ou é amigo de frequentar a casa, de... Não, só conhecido. Excelência, só pela ordem, porque todas as testemunhas são da mesma forma e o Ministério Público, à época da audiência de instrução, contestou a testemunha, eu também vou contestar, porque eles, no contexto fático, eles moravam todos em barracos a semana toda juntos. Então, como as testemunhas de defesa foram ouvidas na condição de informantes, a defesa também requer que o seu Antônio Zinco também seja ouvido na condição de informante, porque, inclusive, vai ser nas minhas perguntas, mas o réu até trabalha, ele acha que ele era o empreiteiro, o réu inclusive trabalhava para ele. Tá bem. O Graciel trabalhava para mim. Tá. Senhor pessoal. Tá bem. É a mesma... Tá bem. Então, obrigado, doutor. Então, senhor Antônio, o senhor vai ser ouvido, em razão dessa proximidade que tinha com ambos, o senhor vai ser ouvido na condição de informante, mas ainda assim o senhor tem um dever moral de dizer a verdade do que for perguntado, tá bem? Uhum. O senhor entendeu? Certo. Obrigado, doutor promotor. Obrigado, excelência. Boa tarde. Desculpa, bom dia, costume. Bom dia, Antônio, tudo bem? Tudo. Senhor Antônio, os senhores então trabalhavam ali numa propriedade rural ali com a extração de madeira, é isso? Isso. Tá certo. Aí tanto o Sebastião, que é o réu hoje aqui, quanto o Glaciel, que é a vítima, trabalhavam nesse ambiente também. Trabalha. E aí tinha mais uma porção de gente que trabalhava ali com a questão da extração da madeira, é isso? Sim. Tá. E só para a gente até contextualizar para os jurados também se aproximarem aqui de como que era o contexto dos fatos lá. Ali tinha então uma propriedade e aí tinham alguns chefes, assim, digamos, alguns patrões e o senhor era um deles, é isso? Eu cortava madeira para um outro cara, né? Só que eu era terceirizado já. Tipo, Terceirizado, tá. E aí o Glaciel trabalhava mais perto do senhor e o senhor também conhecia o Sebastião. o isso? Graciel trabalhava comigo daí. Tá bom. E em relação ao homicídio que está sendo julgado aqui hoje, que teria sido praticado ali pelo Sebastião contra o senhor Glaciel, o que o senhor viu ali na hora dos fatos, ou o que o senhor ouviu, ficou sabendo, como que isso chegou até o senhor Antônio? Na verdade, eu estava fazendo janta já no barraco aquela hora, né? O senhor estava dentro do barraco? E eles estavam jogando, não sei se jogando cacheta, truco, não estou lembrado, embaixo de uma sombra que tinha um pé de pinos, né? Uhum. Pro lado do rancho, pro lado de cima do rancho, sim. Ali que eu não sei o que aconteceu, né, daí, aquela hora ali. Entendi. Então, o senhor a princípio não viu nada? Cheguei a ver, só vi que daí, o piá correu pro lado da porta do barraco e escutei os tiros, né? Entendi. Primeiro o senhor escutou os tiros? Mas eu estava dentro do barraco, escutei os tiros dentro do barraco. Nesses tiros, foi mais de um? O senhor sabe precisar quantos que foi, mais ou menos? Foi mais de um. Mais de um. Quantos assim o senhor não faz bastante tempo também, né? Faz tempo. Não, tranquilo. Mas foi mais de um. E quando o senhor viu a vítima ali, o senhor Glaciel, ele estava vindo até o barraco correndo? Ele correu pro lado da porta do barraco nosso ali, sabe? Aham. Só que antes de ele chegar na porta do barraco, assim, ele já caiu, né? Ele chegou a falar alguma coisa, ou o senhor percebeu se ele estava buscando proteção ou alguma coisa ali? Não falou nada. Tá. E aí, quando ele caiu já sem vida? Já sem vida. Uhum. O senhor chegou a
verificar ali ou ver na hora se o Glacial estava armado, se tinha algo perto dele. Arma não. Arma não? Arma não tinha. Tá. Perfeito. O senhor chegou a ver as marcas de tiro, aonde que pegou esses tiros no Glacial? Não cheguei a ver. Mas então o senhor escutou os tiros e logo na sequência viu o Glacial correndo no sentido do barraco do senhor e ele veio a cair. Caiu na frente do barraco. Assim. Basicamente foi isso que o senhor viu. Tá. A vítima e o Glacial no trato geral assim, do dia a dia era um bom funcionário? Como que era? Só pra gente poder... Não, ele trabalhava bem até comigo. Ele trabalhou... Acho que tinha trabalhado acho que umas 2 semanas, tinha começado recém, né? Pouco tempo. Trabalhou umas 2 semanas comigo. O senhor sabe se o réu aqui, o senhor Sebastião, ele tinha o costume de andar armado? Ou o senhor não tem conhecimento quanto a isso? Não tenho conhecimento. Perfeito. O senhor sabe se foi nesse dia, o senhor se recorda se foi chamado a polícia depois da ocorrência da morte do Glacial? Polícia? Isso. Foi. Entendi. A polícia foi até lá, né? Daí pra ver o corpo, tudo, né? Foi chamado. Até, nesse caso, até eu que desci pra avisar. Lá onde é que nós parávamos, daí tinha que descer até na ponta lá das pecadeiras. Daí eu tava descendo lá pra avisar. Para poder avisar, né, a polícia. Daí o cara que tinha uma Toyota lá tava subindo, não sei o que ele tava subindo fazendo no meio do mato. Daí eu falei com ele, daí foi ele que chamou a polícia. Né? Entendi. O senhor se recorda se o Sebastião ele ficou no local aguardando a polícia já nesse dia, ou se ele saiu dali? O senhor se lembra disso? Ele saiu dali, não ficou ali. Ele não ficou então no local dos fatos? Não ficou. Tá. Senhor Antônio, tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de comentar com a gente, que o senhor se recorde e acha que é importante? Eu acho que não, acho que é só isso aí. Então, maravilha, senhor Antônio, por parte do Ministério Público era só isso, agradeço novamente, tá bom? Perfeito, satisfeito, obrigado. excelência. Obrigado pela Mas defesa. o senhor tem que aguardar eu perguntar, depois se os jurados tiverem pergunta para o senhor. Senhor Antônio, o senhor já contou para o promotor? Bom, primeiro deixa eu perguntar o seguinte. O senhor disse assim, terceirizava, o senhor era, entre aspas, o patrão do pessoal ali. O senhor pegava uma empreita e contratava as pessoas, era isso? Assim que funcionava? Eu pegava os piá para trabalhar por dia. Pegava os piá para trabalhar por dia para o senhor, ficavam lá no barraco, moravam todos juntos. A vítima ficou lá 15 dias. O senhor notou que ele tinha inimizade com o réu ou era um amigo, assim, era um companheiro? Não tinha inimizade. Parecia ser bem companheiro. Antes dos tiros, o senhor não viu nada, já nos contou. Mas antes dos tiros, o senhor ouviu discussão? Não. Fala alto, nada? Não que ele chamasse atenção, pelo menos? Não, eu não vi nada. E aí, eu tava dentro, tava fazendo comida. Entendi. Tinha barulho do fogão. Só pra gente contextualizar, o senhor ouve os tiros, sai e vê ele caído. Quer dizer, o senhor já não tinha mais tiro quando o senhor saiu, porque senão o senhor não ia sair também. Não, já não tinha mais. Quando eu saí, sim, só que era meio aberto o barraco, assim, nós cozinhávamos, assim. Só vi que o piá correu pro lado da porta do barraco. Mas quando ele estava correndo, o senhor não... Naquele momento que o senhor viu, tô falando, que o senhor visualizou, quando ele estava correndo, não teve mais tiro. Não, daí já... Entendi. Tá. Doutores, tem uma? Oi, seu Antônio, bom dia. Bom dia. Eu estou pela defesa aqui do Sebastião também. Me diga uma coisa, naquele dia, antes do senhor entrar no barraco para fazer o jantar... Perdão, só no microfone, doutora, para não... Antes do senhor entrar no barraco para fazer o jantar lá do pessoal, antes, o senhor que reuniu as pessoas ali para fazer aquele encontro, para jogar baralho, para tomar uma cerveja, uma pinga, antes, o senhor que... Era o costume deles ficar jogando de tarde, né? Jogavam sempre, né? Quando se reuniam ali, eles jogavam sempre de tarde. E o senhor permitia, isso era algo comum entre vocês, isso acontecia? De tarde não tinha o que fazer, eles ficavam jogando, né? Tá, naquele dia o senhor se lembra de onde que o Sebastião veio, como que ele chegou ali no meio de vocês? O barraco dele era pertinho, né? Eles ficavam
que nem o nosso era de um lado da estrada e deles era do outro lado da estrada, os barracos, né? E ele estava do outro lado? É, mas eles estavam tudo junto ali. Tá. Você lembra de ter conversado com ele antes? Não lembra de ter conversado com o Sebastião? Não tô lembrando. Antes do Sebastião chegar ali perto de vocês? Não, acho que não. O senhor não tem lembrança de ter chamado ele perto ali de vocês? Não, eu não tenho lembrança. Tá. Então o senhor não se lembra de ter chamado o Sebastião para confraternizar ali com os senhores? Não. Isso? Ok, então, muito obrigada, viu? Então pode fazer, depende da minha, do Senhor Antônio, bom dia, senhor Antônio. Bom dia. Tudo bem? Não. Senhor Antônio, o que eu vou perguntar para o senhor é o seguinte, o senhor estava ali nesse acampamento trabalhando já há quanto tempo o senhor estava ali? Você recorda? Vocês estavam tirando madeira por Rosendo lá? Por Rosendo. Há quanto tempo estava ali? Mais ou menos, não? Não tenho bem lembrança, mas fazia uns 5 meses já, mais ou menos. 5 meses, mais ou menos. E o Sebastião tinha uma outra turma também que tirava madeira pro Rosendo também? Tinha. Era uma outra equipe? É. O barraco de vocês, que distância era um do outro, mais ou menos, do senhor Antônio? Dava uns, sei lá, uns 30 metros, 40 metros. Era um lado da estrada, outro pro outro lado da estrada. Outro lado da estrada, então eram pertinhos. Perto. Só que ele tinha a equipe dele e o senhor tinha a sua equipe. Isso. Lembra mais ou menos há quanto tempo o Sebastião estava ali? Se o senhor, quando chegou lá para tirar as madeiras, o Sebastião já estava lá trabalhando nessa área, ou o senhor foi primeiro e o Sebastião foi depois lá, com a turma dele? Acho que nós fizemos o acampamento antes, daí depois eles foram, mais tarde eles foram também daí trabalhar. Então chegaram a trabalhar junto ali em torno mais de 5 meses? Mas eu não estou bem lembrado quanto vai dar, mais ou menos sim, mas quantos meses foi trabalhado. Mas... Chegou a ter alguma outra confusão, alguma outra vez ali? Não. O senhor falou que o Jaciel estava trabalhando com o senhor há 15 dias, mais ou menos. Umas 2 semanas que trabalhamos. Isso. E nesse período antes lá, nunca houve nenhuma confusão? Não. Não houve nenhum sem confusão, não. Sempre se deram bem os barracos ali? Sim. O senhor com o seu Sebastião, com a turma, com o pessoal? Tudo. Nunca houve discussão, nunca houve briga, nunca houve nada? Nada. O Jaciel foi o último a chegar a trabalhar com o senhor já da sua turma, ou teve alguém depois dele ainda? O senhor se recorda disso? Não. Depois... Não, só ele. Ele foi o último que chegou lá? Ele trabalhava, que nós fomos antes do almoço aquele dia, né? Aham. Só foi ele, nós estávamos acho que uns 3, não estou bem recordado, mas eram uns 3 que nós estávamos trabalhando. O Jaciel tinha o costume de beber lá? Eles bebiam um pouco. E quando ele bebia, ele ficava mais nervoso, alguma coisa? Eu assim, nunca notei aparência assim de ficar. Estou satisfeito com isso. Seu Antônio, o senhor falou para nós que para contactar a polícia tinha que andar lá um pouco, né? E lá naqueles matão é comum ver bicho, ver jaguatirica, ver oncinha, é perigoso lá para vocês trabalhar? Eu não sei. Não, o senhor trabalhou, senhor. Sempre tem alguma coisa, tem. Entendi. Então é só isso, né? Os jurados têm alguma pergunta? Todos possam dispensar testemunho? Sim. Antônio, está dispensado, senhor. Informado, perdão. Está dispensado, obrigado e bom dia. Se o senhor quiser, pode ir embora. Valdir de Lima, bom dia. Bom dia. Vou pedir para o senhor tentar falar um pouco mais alto, tá? Senhor Valdir, o senhor está aqui em razão de uma denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor de Sebastião da Luz Moreira por um fato que teria ocorrido em 14 de janeiro de 2008, envolvendo a suposta vítima, o senhor Glaciel Antunes dos Santos, tá bem? Sim. O senhor está qualificado já nos autos, os doutores já tinham falado aqui, o senhor trabalhava junto com os dois ali, naquela época, correto? Na época. Tá bem. Então, a pedido da defesa e do Ministério Público, o senhor vai ser ouvido na condição de informante, mas ainda assim o senhor tem um dever moral de dizer a verdade do que for perguntado, tá bem? Não. Obrigado. Doutor promotor. Obrigado, excelência. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Valdir,
Então você trabalhava ali junto com outras testemunhas aqui, junto com o Sebastião, com o Glaciel também, na mesma área ali, né? Sim. Perfeito. Nesse dia dos fatos, lá em 2008, ali, 14 de janeiro de 2008, o senhor estava presente ali na situação, quando deu o entreveiro ali? Estava meio perto. Estava perto? Sim, eu vi mas estava tipo uns... Alguns metros ali? Uns 8 metros longe, sim, mas eu vi. Ah, tranquilo. E aí, disso do que o senhor viu, o que o senhor conseguiu observar ali? O senhor chegou a ver como que começou tudo? Enfim, como é que as coisas... observar um pouco. Desde que começou, o Piá pegou uma madeira e partiu para cima do Sebastião. Foi até que chegou perto de um barranco, assim, perto de um arroio, que na verdade, assim que a gente diz, né? Que daí ele não pôde ir mais para trás, né? Ele dizia pare, e o Piá partiu para cima, né? Daí ele não parou, sabe? Daí foi que aconteceu. Entendi. Aí teve questão de soco também ali naquele momento? Teve questão de soco, Tá. até uma pancada, o Piá deu. E aí tava tendo ali, ó, confusão ali, a briga. Aí nesse momento o seu Sebastião sacou a arma de fogo? Quando eu vi que ele sacou a arma, quando ele sacou a arma, que eu vi que estavam os dois, estavam assim, tipo uns 4 metros, um longe do outro, né? Que eu vi que ele ia atirar mesmo, só escutei o estouro e eu peguei e corri, né? Entendi. Então, quando o Sebastião sacou a arma, tinha ali uma distância ali entre ele e a vítima, o Glaciel ali. Tinha uma distancinha de uns 3, 4 metros, porque eu estava meio longinho, né? Mas Não, tranquilo. E aí, não sei se o senhor chegou a ver também, quando o Sebastião sacou a arma, a vítima, o Glaciel, ele fez uma menção de ir em direção ao seu Sebastião, de enfrentamento, de tirar a arma, ou ele tentou escapar? Pelo jeito foi um tipo, sei lá, um certo mortal, como é que é, uma giratória que se dá, a gente não entende, né? A gente sabe meio, alguma coisa que ele quis fazer para escapar? Para escapar, não, ele quis fazer um jeito de tomar a arma, de certo, né? Com o pé, sei lá, não sei se foi a gente não entende muito, né? Não sei se foi um pesaço que quis dar, o que era, né? Mas ele estava a uma distância ali do Sebastião. Tinha uma distancinha, assim. Que lá na audiência, lá no passado, o senhor tinha falado que eram 6, 7 metros. Não, eu 4. Eu, na verdade, estava. Tá bom. Que ano passado o senhor comentou que eles se afastaram, na verdade. A partir do momento que o Sebastião sacou a arma, o Glaciel tinha se afastado. Se afastou, pulando assim, né? Mas se afastou? Não dizer que a gente diz que se afasta, né? Mas sei lá que invenção que quis fazer, né? O senhor chegou a ver o primeiro tiro? Só escutei o baque. Quando ele deu o primeiro baque, que eu vi que ele sacou a arma, eu acertei. Se escondia, na verdade, né? E o senhor escutou mais um tiro? Ou foi um tiro só? Não, os baques escutei, né? Mas se era nele ou era pra cima, porque tipo, eu não... Mas foi o barulho de alguns tiros? Barulho escutei. Então o senhor sequer chegou a ver esse primeiro tiro? O primeiro, ralo mesmo que eu vi. Quando ele se virou assim, que ele levou o revólver, que eu escutei o baque, eu sumi, né? Entendi. Escondi. E aí nesse momento tinha uma distância ali entre o senhor Sebastião e o Glaciel? Tinha distancinha, assim, perto, né? Não, perfeito. Então, obrigado, seu Valdir. De parte do Ministério Público, era só isso. Obrigado. Não. Ainda não. Valdir, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Valdir, para nós entendermos, você fala assim, quando puxou a arma, ele deu tipo um mortal, quer dizer, o seu Sebastião, quando foi ouvido, eu vou explicar para você como é que o Sebastião falou, que ele deu uma rodada como se fosse um peão, assim. Pois que nem eu digo assim, eu não sei o que é, né? Não sei se ele quis dar um pedaço por cima, ou é uma rodada, sabe, que ele deu, né? O réu era bem mais novo que o Sebastião? Bem mais novo. O Sebastião era de briga? Você conhecia o Sebastião há quanto tempo? Mas faz Deus o livre, conhecia, eu era piá, ele já. Eu nunca soube briga.
Nunca soube brigar? Não. Outra pergunta, o Sebastião sempre foi um cara trabalhador, assim? Sim, toda a vida. Toda a vida ele eu queria perguntar para o senhor o seguinte, ele contou para nós, se o senhor souber, que teve uma época na vida dele que ele puxava a tora nas costas, o senhor chegou? Ah, sim. O senhor também fez isso? Eu também fiz isso. O senhor também? Ele trabalhava com a equipe dele, eu tinha uma turminha também que nós tocávamos. E não tinha trator, não tinha nada, era no muque? Era nas costas mesmo e... Tá. E o menino, assim, o réu, ele tinha fama de ser briguento, assim, de gostar de uma encrenquinha? Não de ser um pia ruim, eu acho que não, mas... Não, mas ele tinha as faminhas, né? De ser meio encrenqueirinho. Ele gostava, assim. Mas e eles dois lá? Eram companheiro? Conversavam? Bebiam junto? Era o senhor bebeu junto com eles aquele dia? Claro, também nós estávamos tudo junto, né? Então, quer dizer, não tinha nenhuma briga ali entre eles? Não. O Sebastião não podia esperar que ele pegasse o... deixa eu perguntar isso, eu não sei se o senhor falou, e o senhor falou na primeira vez. A primeira agressão foi uma paulada? Paulada. E daí partiu pra cima. E daí pegou na nuca do Sebastião? Sim. E daí partiu pra cima dando soco. E o Sebastião foi recuando. Foi recuando. E o Sebastião falava alguma coisa que eu te recuava? Pra ele parar, pra ele né? parar. Para. Aí o Sebastião chegou num riozinho que não tinha mais como o Sebastião ir pra trás. Sim, não tinha mais onde ele pular. Aí o Sebastião puxou a arma e ele deu o rodopio do senhor e o Sebastião atirou, foi isso? O que deu pra entender foi isso. O que deu pra entender foi isso. E o senhor ouviu o primeiro tiro e correu e depois só ouviu os outros baques. Daí eu não sei pra onde que atirou, né? Não sei se entendi. Depois disso, o senhor continuou conhece o Sebastião depois disso? O Sebastião aprontou alguma coisa lá em Inácio? Era de brigar? Continuou de briga? Que eu saiba, não. E nunca... Eu vou lhe perguntar uma coisa, talvez o senhor não saiba. O senhor sabe se dos socos ali, o Sebastião não tem os dentes da frente. Se foi nessa briga que ele perdeu os dentes da frente no soco? Isso que eu não sei. O senhor não sabe isso? Não, isso não tenho. Não sabe? Isso não tenho. Certo. Mas o menino deu a paulada e continuou dando soco. E o Sebastião indo pra trás falando, pare. E ele não parou. Não, ele não queria parar. Aí quando o Sebastião puxou, ele dá o que o senhor diz, mortal, rodopio, sei lá. Eu não sei o que ele quis fazer, né? E daí o senhor escuta o tiro. Deus escutou o tiro. Por isso que o senhor disse que ele estava afastado, porque quando ele deu esse rodopio, ele... Certo. Entendi. Entendi. Eu acredito que o senhor, assim, pelo que eu vi no processo, o senhor explicou mais ou menos como está no processo mesmo que aconteceu ali. Agradeço o senhor, só vou ver se o doutor Pedro e a doutora Elisa têm mais perguntas. O senhor aguarda que depois, se os jurados tiverem perguntas, o senhor tem que responder também. O senhor só vai sair quando o juiz autorizar o senhor, tá bom? Obrigado. Senhores jurados, tem alguma dúvida? Doutores, posso dispensar? O senhor está dispensado, obrigado. Por nada. Obrigado. Senhor Laureci Roque Moreira, bom dia. Bom dia. Senhor Laureci, o senhor está aqui em razão de uma denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor do senhor Sebastião da Luz Moreira por um fato que teria ocorrido em 14 de janeiro de 2008 envolvendo a suposta vítima, o senhor Glaciel Antunes dos Santos. O senhor está qualificado já nos autos? O senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima, inimizade com o réu, com a vítima? Com o Sebastião, eu sou irmão dele. Irmão dele? Tá bem. Então, em razão do parentesco, eu não vou tomar seu compromisso legal, mas ainda assim o senhor tem um dever moral de dizer a verdade que for perguntado, tá bem? Obrigado. Beleza. Doutor, pela defesa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Você trabalhava com o teu irmão lá no corte de pinos, lá na área da Madeirite? Trabalhava. Só para as pessoas, os jurados, né? Muita gente não entende, não sabe como é que é. Como que funcionava? Vocês iam lá que dia? Trabalhavam de que horas a que horas? Como que era o... Nós ia de segunda a sexta-feira. Nós parávamos no rancho, né? Nós trabalhava, saía 7 horas e voltava de tarde, depois das 5. Mas às vezes na segunda não trabalhava, porque já chegavam meio tarde lá, porque vinham de Inácio? Porque esse dia do crime era uma segunda-feira, né? Vocês não estavam trabalhando nesse dia? Não, a segunda. Nesse dia não, nós não estávamos. Aí vocês iam começar a partir de terça. Vocês trabalhavam por empreita? Tipo, eu trabalhava por dia para ele. O teu irmão pegava uma empreita e vocês... Isso. E o menino trabalhava por dia pro Ginco, isso? Pro Ginco. Vocês eram, assim, amigos? Amigo. Tipo, todo mundo
O menino, por exemplo, bebia com vocês, o falecido, era conhecido de vocês assim ali? Era conhecido. Naquele dia vocês tinham bebido? Naquele dia eles tomaram, eu não tomo, na verdade. O senhor não bebe? Não bebo. Tá. E o que o senhor, do fato em si, agora vamos ao fato em si, o que o senhor viu? O que eu vi foi uma piada bordoada nele, o soco nele. Como que foi, o senhor fala bordoada? Que tipo de bordoada que foi isso? Um pedaço de pau na cabeça dele. Um pedaço de pau acertou a cabeça dele. É. E daí ele fez mais alguma coisa? Deu soco, deu chute, deu... Deu soco, deu. Tá, e o teu irmão, enquanto acontecia isso, o que ele fazia, o que ele falava? Ele mandava ele parar, né, pá. Tá. Que isso, era um companheiro, né? E assim, o pé partiu pra cima dele do nada. Agora não... O senhor não viu, assim, Não vi. que ele tenha xingado o piá, ou alguma coisa assim? O que aconteceu eu não vi, que eu tava no nosso rancho, né? Daí ele... O que o senhor viu foi só a pancada e a briga daí. É. E o piá tinha bebido bastantinho, será? O senhor sabe? Tava junto, viu? Eu não tava junto lá com Ah, ele. não tava junto, eles beberam. Mas eles beberam os dois juntos. Eles beberam junto, era um companheiro. Companheiro? Não sei o que foi a desavença dele. Certo. Aí o seu irmão foi levando soco. O seu irmão ficou parado, o seu irmão... Queria que o senhor contasse para os jurados, né? O que o senhor viu? Ele foi indo pra trás, né? Com as pancadas do piá, né? Se defendeu, reagiu, né? Como... Ele pegou a arma e tirou. Eu vou lhe perguntar, porque teve testemunho aqui que falaram, que diz que o seu irmão recuou até um arroio. Eles chamam de sangue, arroio, uma aguinha que tinha, que dali para trás o seu irmão não conseguia ir. O senhor lembra desse arroio? Ele tem o arroio lá. Tem um arroiozinho. Seu irmão... Isso. Outra coisa que falaram aqui, uma testemunha disse aqui há pouco, foi que quando o seu irmão puxou a arma, ele deu meio que o rapaz deu meio que um mortal, e daí o seu irmão atirou. Você chegou a ver isso ou não? Isso daí eu não vi, daí Não viu. O senhor viu o tiro? vi o tiro, escutei o tiro. Escutou o tiro e daí correu também, porque não ia... O senhor foi lá defender? Eu tava indo lá para não deixar acontecer, né? Entendi. O senhor ia lá para defender o seu irmão? Para não deixar... O rapaz bater nele. O seu irmão tinha uma arma lá. A arma lá era por quê? Porque tem muito bicho, tinha muito bicho em volta, muita coisa lá no... Tem bastante, tinha leão, onça, tem... Lá é matão, né? É matão. É. Vocês viam assim esse tipo de bicho? Ouviam de noite, essas coisas? Ele via rastro deles, né? Deixa eu te perguntar, é costume o pessoal ter alguma arma para se defender lá? Por exemplo, no barraco do Ginco, tinha alguma arma? Tinha uma espingarda, alguma coisa assim? É, no barraco do Ginco eles tinham, porque... Porque é perigoso, na verdade. Perigoso. Quantos quilômetros dá dali onde você estava, até Inácio? Mais ou menos? É uns 20, mais ou menos. De estrada de chão. Isso. Uns 40 minutos para chegar a polícia, para... Vamos dizer, se visse um bicho para ligar, nem tinha como ligar, porque não funcionava o telefone lá. É verdade. Não funcionava o telefone. Quer dizer, aquilo ali era o jeito que vocês... Tinha que ir num lugar que pegasse, né? É uma pergunta que eu ia te fazer. O teu irmão sempre que ia levava essa arma. Para se defender lá dos bichos e coisa? Sempre ele levava... E sempre com a arma ele nunca atirou em ninguém, nunca atirou em ninguém. Desde que o senhor se lembra, o seu irmão tem alguma passagem por atirar em alguém, por alguma coisa, por brigar? Era um cara briguento? Não, nunca foi brigando. Nunca foi de brigar? Toda a vida foi da paz mesmo dele. Não mexe com ninguém. Ele tem alguns dentes faltando no rosto. O senhor sabe se algum deles foi dessa briga? Se ele chegou a perder dente por causa do soco dos caras ali, no dia ou um pouquinho depois? Mas no dia não estou bem lembrado, mas... No dia o senhor não lembra que ele tenha perdido? Depois disso, né? Depois das pancadas ele começou a perder os dedos. Depois das pancadas ele perdeu os dedos. Não no dia, mas nos dias subsequentes, é isso? É isso aí. Não tem mais perguntas, excelência. Obrigado. Doutor promotor. Obrigado, excelência. Bom dia, tudo bem, Alice? Bom dia. Tranquilo? Alice, queria perguntar para ti, na audiência que teve ano passado, você comentou que estava mais ou menos uns 50 metros ali do local dos fatos, é isso? Uhum. Que você estava no seu rancho, né? Eu estava no rancho nosso. Entendi. Você também comentou lá na outra audiência, queria confirmar contigo, quando o defensor perguntou para você que quando o seu irmão puxou a arma, né, quando o Sebastião puxou a arma, a vítima parou, né?
A vítima, o Glaciel, no caso, não foi ao encontro dele, né? Ela parou e depois ela saiu. Você confirma isso? Você chegou a ver lá do teu rancho essa situação? Daí, tipo, eu tava indo, tipo, por trás do Sebastião Luiz Moreira, né? Daí eu não vi a reação do outro lado, aí o que ele fez, né? Entendi. E o senhor escutou os tiros? Escutei. Sabe precisar mais ou menos quantos que foram? Mas não sei dizer bem certo. Mas mais de um? Mais de um. Mais de um. Perfeito. É isso, muito obrigado, sou Larissa, satisfeito. Nada. Obrigado, doutor. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Doutor, eu quero só 2 minutinhos. Tá bem, só vou dispensar então. O senhor está dispensado. Obrigado. Bom dia. Senhores, me dirijo aos senhores em que ordem? Pelo número do OAB, doutora primeiro, como é que os doutores preferem? Eu acho que eu vou começar, daí eles perguntam depois, doutor. Pode ser? Mas, então, doutor Fabrício, aí? Doutor Fabrício, sim. Depois, se tivermos votação, faremos, senão... Não, o senhor fala para dizer que são os advogados dele? Exato. Pode começar, doutor. pela OAB. É que ele vai perguntar quem são os advogados, quer saber como é que Ah, tranquilo. Pelo nome da OAB. Pela ordem. Antiguidade é posto, né, doutor? Hã? Antiguidade é posto, né? Então, senhor Sebastião da Luz Moreira, bom dia. Bom dia. Fala mais perto do microfone, por favor. Bom dia. Senhor Sebastião, o senhor está aqui em razão de uma denúncia do Ministério Público. Antes de falar da denúncia, que idade o senhor tem novamente? 53 anos. O senhor trabalha com o quê? Eu mais luto com carvão lá na casa, que a minha mãe, ela se adoentou, sabe? Ela está usando seu oxigênio, que é isso ditado. Usando oxigênio e ela está praticamente quase cega, velho. Tá, mas a sua profissão então é? Sua profissão do senhor? A minha profissão? É. Agora eu tô lutando com carvão, lá em roda da casa mesmo, assim, sabe? Entendi. Só que o senhor eu é casado, tem filhos? Tenho 5 filhos. Tá bem. O senhor faz uso de bebida alcoólica? 13 anos e pouco eu larguei, nunca mais usei. Tá. Usa algum tipo de droga? Nunca. O senhor já foi preso alguma vez? Fui quando, uns 5 anos atrás, né, que a polícia foi lá sobre esse caso mesmo, né, que disse que eu tinha fugido e me trouxeram, como na verdade eu não tinha fugido, né. Tá, mas teve essa prisão em alguma outra prisão, por alguma outra razão? Não. Tá. O senhor já respondeu algum outro processo criminal? Não. Tá bem. Senhor Sebastião, eu vou ler o que consta da denúncia para o senhor. A partir desse momento o senhor tem direito de ficar calado, tá bem? Se o senhor não quiser falar, seu silêncio não pode ser usado contra o senhor, tá claro? Consta aqui que no dia 14 de janeiro de 2008, por volta de 20 horas, numa área de reflorestamento na Serra do Sapato, no município de Inácio Martins, nessa comarca de Irati, que o senhor com vontade e consciência de tirar a vida da vítima Glaciel Antunes dos Santos, desferiu vários disparos de arma de fogo, tem um laudo aqui no processo disso, contra a vítima, produzindo lesão pérfuro-contusa na região glútea e palmar, de acordo com o laudo do exame de necropsia elaborado pelo IML, provocando a morte da vítima por choque hemorrágico. Os disparos foram efetuados pelo senhor, pelas costas da vítima Glaciel, de modo que dificultou a defesa do Glaciel. Então, lembrando que o senhor não é obrigado a responder, mas eu pergunto, está correto o que está aqui? Aconteceu dessa maneira? Eu acho que sim. Tá bem, então. Eu vou passar a palavra para o doutor promotor e depois para os doutores e advogados de defesa, tá bem? Obrigado. Doutor promotor. Obrigado, excelência. Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Então, Sebastião, esse entreveiro de vocês ali começou sem discussão, sem discussão, sem nada. Foi do nada, que diz o ditado, né? Que ele pegou, né? Do nada, assim, quando aí se encontramos, ele abaixou, né? E pegou um pau, né? Tipo 1/2 metro, assim, mais ou menos. E quando eu vi que ele puxou, mas com toda a força, assim, para dar na minha cabeça, eu peguei, quando eu estava tipo 1 metro dele, aí quando eu vi aquilo, eu cheguei de vereda nele, levantei o braço bem para cima, e daí o braço dele veio e deu no meu braço, né? E veio debordado o braço meu e o dele na minha cara, assim, né? E aquele pau escapou da mão dele, deu para trás, assim, da cabeça aqui, ó.
Deu para trás aquele pau. E daí sartou. E daí eu sartei do lado assim, né? E ele pegou em cima de mim, né? Ó. Soco, 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 soco. E eu gritei umas 3 ou 4 vezes com ele. E daí já uns 5, 6 metros, assim, mais ou menos, tinha sanga, o arroio, né? Nós dizemos sanga lá, mas é um arroio, né? Que nós pegava a água até assim, né? Por lá. E daí tinha, o trator tinha feito os aplainados pro rancho, né? Daí ele tinha encostado a terra lá, então estava alto, né? Tão alto não estava, mas vamos dizer uns 2,5 metros, 3 metros de altura que ele estava lá embaixo. E daí já tinha tomado muito soco, né? E eu cheguei, né? Que o ditado, um passo mais ou menos para mim rolar para dentro da sanga, assim, né? E daí ele não parava, aí eu, quem o ditado, meio perdi a cabeça, quem o ditado, puxei do revólver. Quando eu puxei do revólver, ele saltou e rodopiou assim, e eu fui atirando. Ele virou tipo um certo mortal, tipo, vindo de novo pro meu lado assim, e eu fui atirando. A hora que ele correu, eu parei de atirar. Senhor Sebastião, então vamos lá. Na hora que ele começou a correr, o senhor parou de atirar? Daí eu parei de atirar. A hora que ele começou a correr, eu parei de atirar. Entendi. Porque eu fiz o ditado, eu atirei, eu também entendi, tinha perdido a cabeça, mas eu entendi, né? Que naquela hora ou era ele ou era eu, né? Que ano passado, em juízo, o senhor falou que a hora que o senhor puxou a arma, ele saiu já, na sequência. Agora mudou um pouco. Não, ele caiu tipo 10 metros de distância, né? Que ele caiu. Sim, mas o senhor, caiu, tipo, na audiência ano passado, o senhor falou que quando ele sacou ali, a hora que o senhor sacou a arma, a vítima saiu. E aí o senhor atirou. O senhor estava nervoso? Não, ele foi não algo caiu. assim, agora tá diferente. Ele só saltou, né? E deu o giro, né? Deu o giro, puxei. Deu um mortal. Ele revoltou de novo, né? No, tipo, eu não entendo, né? O tipo que não sei lá o que se ele quis me pegar o revólver com o pé, não sei como é que foi lá, né? E eu fui, quem o ditado, fui atirando, né? Da hora que ele correu mesmo, eu parei de atirar. Porque o senhor deu muitos tiros. Eu entendi naquela hora, né? Que era ele ou era eu, né? O senhor deu muitos tiros. Olha, isso eu não tenho ideia Não tenho ideia quantos tiros. Entendi. E nessa hora aí do salto mortal, qual que era a distância aí entre vocês? Mas olha, esse ele chegou próximo mesmo, bem próximo mesmo, né? Que ele, tipo, veio, né? Tipo, com os pés, né? Tipo, no revólver, tipo, em mim mesmo, assim, né? É que até os seus parentes, seus amigos aí, na audiência no passado, falaram que tava 4 metros, 5 metros, 6 metros, a depender do um ali, eles tinham uma distância. Na verdade, que o ditado não dava, né? Não dava essa distância, porque foi só o pulo dele, né? E quando ele deu o pulo e se arrodeou, que eu já tinha puxado o revólver, tinha perdido, que se eu tivesse consciente, jamais eu ia dar um tiro para matar uma pessoa, ia dar um tiro no pé ali, só para ele parar, né? Ou na mão, para ele parar, né? Só para ele parar. Se eu tivesse consciente, né? Mas daí eu já tinha me dado aquele troço na cabeça, né? E daí é que isso o ditado, eu entendi, eles tinham uma arma no barraco, né? E daí, digo, é eu ou ele, né? Entendi. É isso que eu entendi. E nesse pulo aí que ele estava dando, ele estava no pulo de frente pro senhor ali? Isso, de frente. Não estava longe. A hora que ele deu aquela tipo que veio em mim, ele chegou pertinho, os pés dele mesmo chegou muito, muito pertinho de mim, né? Se esbarra, né? Vamos dizer, um pouquinho antes já esbarrava em mim, eu pegava, me tirava o revólver daí, né? Entendi, senhor Sebastião. Agradeço pelos esclarecimentos, de minha parte era isso, tá bom? Obrigado. Senhor Sebastião, tudo bem? Tudo bem. Antes da gente entrar realmente no fato, eu quero lhe perguntar algumas coisas. O senhor tem 53 anos? 53 anos. O senhor trabalha desde quantos anos? Uai, que eu trabalho mesmo deu 11 anos. Sempre no pesado? Sempre no pesado, olha. Qual que é o seu grau de instrução? Até que série o senhor estudou? Olha, eu estudei até a 4ª série. 4ª série primária? 4ª série, isso. Certo. O senhor, eu até já perguntei para uma testemunha aqui, o senhor ouviu? O senhor por muito tempo Puxei 12 anos pinho nas costas. 12 anos. Porque lá no mato não tem trator, só para explicar para os jurados. Algumas pessoas já conhecem, mas outras não. No mato não tem trator.
Não tem trator. E o senhor puxava os pinos nas costas? 12 anos. Dá pra gente ver assim, olhando pro senhor, acho que os jurados viram que o senhor não tem alguns dentes. Esses dentes caíram em decorrência dos socos do menino? Isso, do soco que ele deu. Mas não no dia? Não, no dia não, ele é de 15 dias em diante. Afrouxou? Mais ou menos. Não, ele ficou tudo frouxinho, sabe? Frouxinho. Daí de 15 dias em diante eu mesmo, né? Foi frouxinho. Não tudo deveria, né? Cada, vamos dizer, um dia eu tirava um dali, 5, 6 dias. Que ficou muito frouxo. Mais um é bem frouxinho. Não conseguia nem mastigar? Às vezes um mês, ou mais de um mês, eu tirava mais um, né? É assim. Tá. Seu Sebastião, até pra gente entender a dinâmica, como diz o promotor, o senhor na outra audiência disse assim, ele saiu fazendo peão. Foi isso que o senhor usou na outra audiência. Isso. Quando o senhor puxou a arma, o senhor agora nos falou, deixa eu ver se eu entendi direito, foi o que eu entendi. Quando o senhor puxou a arma, ele deu tipo um mortal em direção indo pra trás. Isso. Tipo, como cortando aí, né? E aí ele foi dando os peões, o senhor foi atirando. Quando ele começou a correr, o senhor parou. Isso. Quando ele começou a correr, eu parei de atirar. O senhor fala, seu Sebastião, em outra audiência, que o senhor deu o senhor falou, fez com a mão, né, ali, os jurados viram, né, que deu um estouro na sua cabeça na hora. Assim, não, esse deu mesmo, estouro na cabeça. Esse deu, aquele, certo, de soco, né, que ele dava, né. E o senhor ficou... Não, eu, né. O senhor é acostumado a brigar? Nunca. Nem discuti. Eu nunca nem discuti com ninguém. Olha, nunca troquei uma palavrinha sequer. Do que eu entendi, o senhor só acabou atirando porque não tinha mais pro senhor onde correr. Isso, não tinha mais. Até ele deu a paulada, o senhor não... um passo eu ia pra dentro da sanga, né? A sanga, 2,5 metros, 3 metros de fundura que tava com o aterro com o trator. Que o trator tinha feito os dois esprainados. Tinha o meu rancho pra lá e o rancho do Ginco pra cá, né? O senhor... Tomou a paulada. Podia ter puxado a arma, não puxou. Isso, não puxei. Jamais, né? Tomou o soco. Em vez de puxar a arma, pediu pra ele parar. Parei. Umas 3 vezes eu gritar pra ele, pare, né? E ele deu um soco no senhor. Ele não. E como o senhor não é de briga, o senhor não sabia nem se defender direito. Isso, não. E aí, quando o senhor viu que não tinha mais o que fazer, o senhor puxou a arma. Isso. Pra nós entender a distância, ele tava mais ou menos que nem aí o senhor tá ali no balcão onde estão os jurados? A distância quando o senhor deu o primeiro tiro? Mas eu acho que a distância, o primeiro tiro é mais ou menos da onde, eu acho que da onde eu tô no balcão, que foi o pulo dele, né? É que ele pulou pra trás, isso, o senhor quer dizer. Pra trás. E no pular o senhor já atirou? Isso. Né? Tá. Ele pulou e se arrodeou, eu atirei, né? Certo. Daí de lá ele voltou de novo, né? Como se ele viesse vindo e o senhor deu mais tiro, Daí esse eu não vi bem como é que eu sei que eu pra mim ver o pé dele passou muito perto. Eu não sei o que é, que giro que ele fez lá, que é isso ditado, né? Que o pé dele veio perto de mim. Outra coisa, Sebastião, o senhor quando vai lá no mato, o senhor levava esse revólver? O revólver, né, fazia muitos anos que a minha paragem era, vamos dizer, nas semanas tem 7 dias, eu parava 6 dias no mato, né? E daí comprei o revólver e levava pro mato pra ter lá, né? Porque tinha, tudo a vida, tinha leão e jacuatiricão, essas oncinhas pardas, né? O leão é que eles falam aquele leãozinho baio, que é do mato, aí, nossa, só pra não... Baio, aquele vermelhinho, né? Aham. Esse tem, tinha e tem ainda, né? Tem lá em Inácio ainda? Tem ainda. Tanto que tem o Cerro do Leão lá, que é o nome do... Isso. Né? Daí eu comprei o revólver, levava pro rancho, levava numa sacola, que é ditado, né? Chegava no rancho lá, né? Quando era um rancho fechado, eu guardava ele bem guardado, e quando era um rancho aberto, eu pinchava ele no chão, ele assim, pinchava uma roupa suja ali em cima e saía, nunca ninguém... E aquele dia o senhor pegou a arma por quê? Aquele dia eu fui fechar não, viu? O piquete dos cavalos, né? Estava bem fechado. Os cavalos vocês usavam para ajudar a puxar o pino para vocês? Isso. Vocês traziam até uma altura no muque e depois o cavalo puxava. O senhor foi ver o colchete e pegou a arma para ir lá. Não, mas só que essa, da vez que nós trabalhamos, não é a vez que nós puxávamos. Né? Entendi. Essa vez já era cavalo. Era cavalo já. Certo. Isso nas costas era para madeirite que nós trabalhávamos, não era para ali o roseno, sabe? E daí, né? Daí o senhor pegou a arma para ir ver os cavalos no cochete. Isso. Porque o senhor ia andar no mato. Peguei a arma para ir lá no cochete, daí retornei do cochete, tava vindo assim, e tinha chegado o Ginco, tava o Valdir, tava o Nelson não tinha chegado aquela hora, o Ginco, o Valdir. E qual é outro, não me lembro qual é outro que tava com ele. Quer dizer que essa briga foi mais perto da barraca do Ginco do que da sua? Isso. Eu não me lembro qual é o outro, sei que tinha mais um dos piá lá. E daí eu ia passando, né, para chegar no barraco, eles estavam tomando 1 litro de cachaça ali. O senhor tomou junto? Ele ia passando, ele mostrou o litro de cachaça, cheguei.
O réu? Não, o Ginco. Ah, o Ginco. O Ginco falou. Daí eu peguei, cheguei lá, daí tomemos aquele litro de cachaça, daí já reuniu mais ali, os que trabalham para mim também, né? Eu sei que deu uns 6, 7 pessoas ali no tudo. Tomemos aquele litro de cachaça, e daí separamos tudo ali, daí comecemos um andar para lá, outro para cá, e até que se encontremos com ele, e do nada, né, que ele catou aquele cacete que foi começado. Tá. Outra pergunta, o senhor tinha alguma desavença com ele, briga? Nunca. Só tinha amizade com ele. E não fazia tanto tempo que a gente tinha conhecimento com ele, mas eu tinha amizade com ele. É um tipo, que nós trabalhamos junto, acho que umas 2 vezes com ele. Uma vez o Ginco trabalhava comigo, sabe? No tempo da madeirita, o Ginco trabalhava para mim, e daí o Ginco pegou ele, até eu fichei, né? Eu tinha firma na época, até eu fichei, eu fazia Graciel, né? Ele trabalhou, não me lembro, se 2 meses, ou 3 meses comigo, ou 4 ou mais, eu nem lembro, faz muito tempo, né? Então o senhor não tinha nenhuma desavença com ele? Não. Ali naquele 15 dias que vocês ficaram, nunca brigaram? Nunca. Só nunca saímos junto com ele, assim. Que não era um amigo de sair passear, mas beberam junto aquele dia? Bebia junto, ele dentro do nosso barraco, nós dentro do barraco deles, era assim que funcionava, né? Porque é meio que uma família ali acaba virando, né? Porque... Isso, ditado, não tinha encrenca. Tá, e se ele não tivesse vindo pra cima do senhor teria atirado nele? Não, nunca, Deus do livre, né? O senhor falou várias vezes ali, na minha cabeça ou era eu ou era ele? O senhor achou que ele ia matar o senhor? Era ele. Na minha cabeça era eu, era ele. Porque eles tinham armas, tinham umas pigardas também no barraco. Né? E podia até ter ele matado ali no soco mesmo, derrubado o senhor dentro da sanga, por exemplo? Dentro da sanga, eu não vou dizer que ele me matasse, não vou dizer que eu morresse, mas pelo menos quebrado eu ficava, né? Porque era alto a queda? 2,5 metros, 3 metros para cair em cima do pedreiro, que é arrolho de pedra mesmo, tinha bastante pedra grande ali, né? Certo. Então, vamos dizer assim, eu vou fazer de novo, porque assim, o senhor tem que saber assim, os jurados vão julgar o senhor. E eu vou lhe dizer o que o senhor nos disse até agora, o senhor vai confirmar se foi isso. O senhor foi no colchete, pegou a arma, o senhor trabalhava no mato, usava a arma por causa do mato. Quando foi nos cavalos, no colchete, o senhor pegou a arma sem intenção de nada. Sem intenção de nada. Na volta, o Ginco convida o senhor para beber? Não, e a hora que eu saí, o Ginco nem tinha chegado. Ah, o Ginco nem estava lá ainda, o Ginco chegou mais tarde. Da turma do Ginco, ninguém tinha chegado. Entendi, chegaram mais tarde. Tá, aí o Ginco lhe oferece a bebida, aí até o Ginco falou aqui que foi fazer a comida e o senhor continua caminhando. A hora que o senhor encontra ele do nada, ele pega um pau e dá uma paulada. O senhor tá com a arma. Ali o senhor podia ter puxado e atirado já. Mas não fez. Não. Pediu para ele parar. Pedi para ele parar. Ele foi socando o senhor. Umas 3 vezes. E o senhor recuando? Eu recuando. 5 ou 6 metros mais ou menos, eu recuei de ré para trás, né? Só tomando soco. Aí dá um tapa nele, né? Aí na hora que ele... Que é isso? Para, né? E daí na hora que ele chega no arroio, o senhor ou cai 2,5 metros ou puxa a arma e atira nele, como o senhor falou. É isso aí. Quando o senhor puxa a arma, ele dá como se o senhor um pulo para trás, o senhor atira e ele fica fazendo peão e o senhor atirando nele. Aí quando ele sai correndo, o senhor para de atirar. Parei de atirar. Doutores, alguma pergunta? Assim, eu queria falar para o senhor o seguinte. Como eu entendo, para mim, eu estou satisfeito, os jurados vão perguntar para o senhor, mas o interrogatório, em última análise, é a hora da pessoa falar o que aconteceu e falar do que se defendeu. Tem alguma coisa que o senhor queira falar para que os jurados ouçam, para que a mãe dele que está ali ouça, alguma coisa que o senhor queira dizer? Olha, a única coisa que eu tenho a dizer, e até conversei um dia com a dona Roselina, onde é que ela está, né? A dona Roselina, não sei se ela vai confirmar. Senhor Sebastião. O senhor não pode falar com ela, senhor Sebastião. Só o senhor está falando para cá. Que eu conversei com a dona Roselina, um dia ela perguntou para mim, que o ditado muito conhecido com ela, né? Nós trabalhamos, se criamos trabalhando junto, assim, de criança, roçando, né? E tudo assim. E com o pai dela lá, e para sempre plantar a pinha também, né? Que eu contei que com 11 anos já comecei a trabalhar, né? Então, Deus de criança, né? Conhecemos pequeno com ela, que diz o ditado, 13 anos, 12 anos, por aí nessa faixa,
Que eu não fiz por mal, jamais eu fazia e nunca eu pensaria de fazer uma coisa dessa aí. Eu nunca na minha vida, eu nem usava aquele revólver, mas para ter no barraco, para defesa, né? Que nós parava, não é barraco, nós parávamos no meio do mato, quer dizer, né? É no meio do mato que nós parávamos. Que é o rancho, né? Nós cortava a pinha, daí a água é só na reserva que fica, né? Daí o rancho era lá no meio do mato, assim, não era nem no pinha, era no meio do mato, né? E é assim que funciona. E que o senhor só fez isso, na verdade, porque o senhor achou que ele ia matar o senhor? Isso mesmo, mas senão jamais eu faria, né? Não fazia e não faço, de tipo nenhum, né? Tá certo. Não tem mais perguntas, excelência? Os jurados quiserem perguntar? Se os jurados querem fazer alguma pergunta? Pode fazer. Faça para mim e eu repasso. Por favor. Depois que ele deu os tiros lá, ele foi ver a vítima ou onde ele ficou, voltou para o barraco, se ele fugiu, o que O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Pode responder, por favor. Depois que eu atirei, eu me aproximei da vítima, uns 2 metros mais ou menos. Mas perto dos piá que estavam ali, tudo, desses que falaram aí, né, assim, não mexi com ele, me aproximei uns 2 metros, eu fiquei uns 2 ou 3 minutos, tipo, pasmado ali em cima, olhando assim, né? E daí saí, quando eu saí uns 15 metros mesmo, eu retornei a olhar lá, esvaziou meu ouvido, tipo daquele estouro, a cabeça saiu tipo pelo ouvido, daí voltou bem o pensamento mesmo, daí deu um nervosismo, eu chorei que nem criança, assim, eu olhei para ele lá e daí, né, não, voltou, né, o pensamento, eu chorei que nem criança, tipo uns 2 ou 3 minutos, e daí falei para os piás, olha, vocês contem o que vocês viram, não puxem para mim nem para ele, que vocês eram companheiro dele e são meus companheiros também, e eu vou para casa, falei para eles, que o dia que nós se vê, nós somos companheiros do mesmo jeito, e saí para casa. Mas eu não mexi com ele, depois que ele caiu, eu não mexi com ele. Tá. Alguma outra pergunta? O Sebastião comentou que ele chegou a conversar com a mãe do Alex e que ela, eu queria saber dele se ele pediu perdão para ela, se ela aceitou uma desculpa dele em relação ao que comentou que foi por defesa. Tá, só um segundo, então, não, só um segundo, senhor Sebastião. Calma, só um segundo. Doutores, tem alguma oposição a que a pergunta seja feita? Não? Pode responder então. Eu pedi perdão, pedi que ela me perdoasse mesmo, né? Contei o que aconteceu, né? E falei para ela, olha, a senhora me desculpe, me perdoe, porque eu não fiz por mal, né? Eu não fiz por mal, eu fiz por minha defesa, porque era ele ou era eu, né? E daí, olha, não sei se ela sustenta, mas ela me entendeu, ela falou para mim que me entendeu. E é só isso aí. Quem? A vítima ou o réu? Se a vítima estava bêbada quando começou a golpear o réu? Bebido tudo nós tínhamos. Tinha tomado o litro de cachaça, que eu contei, que a hora que eu estava retornando ao barraco, eu estava vindo o piquete, né, que o Ginco convidou, daí tomei eu, o Ginco, a vítima, né, e mais que eu contei uns 6 ou 7, né, nós tomamos uns 7 ali. Mas esse foi o que nós tomamos no barraco, daí fora, quem o ditado, eu não saí daí, né. Não posso falar que ele tomou e nem que tomou. Mas a impressão que a gente vê que ele tivesse bêbado assim, não estava, né? Não vou dizer que tivesse. O senhor entendeu a pergunta? Sabe que eu não entendi? Tá, a pergunta é o que ela quer saber é o seguinte, se havia alguma outra razão, além de ter bebido, pela qual a vítima começou a atacar o senhor? Não, que eu saiba não. Que eu saiba, não. Que eu saiba de tipo nenhum. Que nós tínhamos amizade, nós éramos companheiros, que nem eu falei. Não era de sair junto, mas ele tinha trabalhado, eu tinha firma, fichei ele trabalhar até com o Ginco mesmo. Esse que deu o depoimento aqui assim, era que o patrão dele trabalhava para o Ginco e era fichado comigo, que eu peguei o Ginco para trabalhar e o Ginco levou ele daí para trabalhar. Até trabalhar junto a ele, o padrasto dele, trabalhou comigo, fichado também. Está respondido já. Tá, obrigado. Alguma outra pergunta?
Doutores, podemos encerrar? Tá bem. Encerrado o interrogatório, senhor Sebastião, pode voltar para lá, por favor. Proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Sebastião da Luz Moreira, já qualificado nos autos. Na presente sessão, o réu foi submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, com observância das formalidades legais pertinentes, e em votação específica, o Conselho de Sentença, por meio dos senhores jurados, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva e, em seguida, voltou afirmativamente à pergunta formulada no terceiro quesito, absolvendo o acusado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 492, inciso 2 do Código de Processo Penal, julgo improcedente a pretensão punitiva para o fim de absolver o réu Sebastião da Luz Moreira, já qualificado nos autos, das imputações constantes na denúncia. Procedo às comunicações de praxe ao contido do Código de Normas, sentença publicada em plenário nessa data, intimações e diligências necessárias, Irati, 13 de setembro de 2023. O senhor quer dizer alguma coisa? O senhor quer dizer alguma coisa? Não, está tranquilo. Não? Tá bem. Então, ok. Senhoras e senhores, então, encerrado, então, agradeço aos presentes, doutor promotor, doutor Pedro, doutor Fabrício, doutora Elisa, aos policiais militares que vieram aqui, aos eventuários da Justiça.